Olha aqui. Agora sim. Tô. Não, a gente estava gravando, aí a gente parou um pouquinho, parou. porque estava gravando só a sala vazia. Claro. Né? Tá E aí bom. a gente Então, agora tá vamos gravando de iniciar, novo. né? Vamos iniciar. Boa tarde a todos. E vamos hoje agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa e por termos conosco a Solange Gomes, que nos trará um tema muito importante para o nosso programa Welcome Baby. Solange Gomes é de Brasília e vive nos Estados Unidos há 5 anos com a sua família. Ela é uma das líderes do Grupo Mulheres do Brasil e trabalha com constelação familiar, presencial e online, e com atendimento terapêutico mais formal de adultos, principalmente online. No Brasil, atuou como psicóloga clínica e como professora de graduação na Universidade de Brasília. Também tem pós-graduação na Associação Brasiliense de Psicodrama. Ela tem um vasto currículo, mas o mais importante é falarmos do assunto. Então, Solange, a palavra está com você, seja muito bem-vinda, e nós estamos aqui bastante felizes de ter essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês, com essas pessoas que fazem, né, eu acho que uma coisa é a gente ficar olhando e falando o que precisava ser feito, e outra é isso, é fazer. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, e do nosso jeito, né, do jeito pós-Covid, online, que, por um lado, fez a gente se adaptar a uma nova forma de convivência, por outro, expandiu, né, a nossa forma de convivência também. É verdade. Então, é um grande prazer e que a egrégora divina nos abençoe para que o que eu fale seja entendido e as perguntas fluam e que a nossa conversa seja uma conversa muito rica. Então, eu trabalho com voluntariado no suporte social desde que eu me entendo por gente, porque a minha mãe sempre fez esse voluntariado, né? Mas, a princípio, de uma forma mais orgânica, mais de olhar e vamos fazer, né? Ia numa escola de periferia, via que estava precisando de alguma coisa, fazia um mutirão, passava a tarde pintando a parede, enquanto meu pai consertava, às vezes, uma carteira que deixava de dar um plantão para ir dar uma aula de física de recuperação para os meninos, assim, a gente sempre esteve envolvido, é uma família que sempre esteve envolvida nesse suporte, a princípio mais de educacional e físico, né? Como que você estava trazendo, que acabou de chegar vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer compra, vamos fazer comida, vamos sair, vamos distribuir, porque até para sentir saudade, primeiro a gente tem que estar de barriga cheia, até para né, para ver que o dedinho está quebrado, a gente tem que ter consertado a canela. Então, vamos lá, vou fazer um share aqui. E a forma como, se vocês quiserem perguntar durante o que eu estiver falando, eu não me importo. Porque eu acho que, de vez em quando, se eu fico com a dúvida, me atrapalha de entender o próximo passo. Se for alguma coisa que eu já vou explicar lá para frente, eu falo, olha, acho que vai ficar claro para você, e aí a gente vai andando, tá? Não... Então, é um papo de amigas, onde eu sempre aprendo quando dou aula. Dar aula é muito bom, porque a gente aprende muito, né, no ambiente acadêmico. Então, fiquem bem à vontade. Deixa eu... Então, o nosso foco... Aqui, passou. Nosso público-alvo aqui, principalmente, é claro que a gente pode adaptar esse aprendizado para outros contextos. Mas a gente... O quente de hoje, né, o público-alvo, a nossa... São as voluntárias que vão trabalhar nesse acolhimento da gestante que está no sul dos Estados Unidos. É lógico que, se essa forma for acontecer online, não só no sul dos Estados Unidos, aqui na Flórida, né?
mas... Então, o nosso foco é aqui, sul da Flórida, Estados Unidos, gestante, brasileira, e exilada de alguma forma, desterrada de alguma forma, né? É uma prática de suporte psicossocial para, então, mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade afetiva, social, financeira, certo? Então, o Welcome Baby ele tem um programa que é amplo, que é bastante ambicioso, né? E a gente vai entrar aqui nesse primeiro step do programa, que é nesse atendimento das mães através de um diálogo fraterno, ou a palavra da moda agora, quando o acolhimento é muito de mulher para mulher, com empatia e com essa visão não crítica, com esse coração aberto, seria aquela recepção com muita sororidade, que é uma fraternidade feminina. E ali vai ter um processo de seleção, vai ter um processo de separação, né, para ver quem é que precisa do quê, e de orientação também, tanto emocional quanto espiritual, e a gente vai falar um pouco mais hoje da parte psicológica, ok? Então, a gente entra aqui nas prioridades, especialmente da terceira para a quarta e quinta, que é nesse acompanhamento, que é nessa avaliação, e que é a partir desse feedback que as mães vão trazendo, a partir das perguntas, das queixas, das necessidades, também um replanejamento disso que é o projeto MOR do Welcome Baby. Então, o acolhimento, ele é o primeiro passo para um atendimento humanizado. Ele não pressupõe que a pessoa que faça o acolhimento tenha nenhum tipo de formação, ele não tem que ser psicólogo, ele não tem que ser médico, ele não tem que ser sociólogo, ele não tem que ser pedagogo, tem que ser adulto, tem que ser responsável pelos seus atos, tem que ser ético, tem que ser uma relação muito ética. É uma forma de atender quem procura o serviço da casa e vai ouvir esse pedido, vai ouvir essa necessidade, essa dor, numa postura de acolher, de realmente ouvir o que está sendo dito e não aquilo que eu queria que o outro me falasse. Orientar quando for o caso. Então, é um momento de fazer um attachment, de a pessoa entender que ela tem um porto seguro. Então, é produzir cuidado, é produzir essa sensação de acolhimento, de acolher, de suportar. E esse aconselhamento é um aconselhamento muito cuidadoso. Então, esse aconselhamento aí, ele é a parte mais fraquinha do que a gente vai fazer. É mais um aconselhamento de dar um endereço, dar uma informação. Então, esse momento aqui do acolhimento é mais uma tomada de dados, é mais um dar um colo, é mais um olhar e falar, olha, eu te aceito na integridade. Não interessa se você acredita em Deus ou não, não me interessa se você trabalha nisso ou naquilo, não, isso não faz diferença para mim. Eu estou aqui para acolher. Quando a gente ouve algumas coisas assim, muito complicadas, a gente faz cara de samambaia. Entende? A gente respira fundo e faz cara de samambaia. Porque a gente não está ali para criticar, julgar, condenar. E você pode ter certeza que qualquer coisa que você julgar, condenar ou criticar, essa pessoa já ouviu. Então, não é o nosso papel esse papel. Porque à medida que a gente é espaço, à medida que a gente é colo, à medida que a gente é coração aberto, a pessoa vai podendo trazer mais de si. E não tem dor que não possa ser suportada. A dor só é insuportável quando eu tenho que calar, quando eu posso falar da minha dor, quando eu posso compartilhar a minha dor, quando eu tenho alguém para, de certa forma, dividir, essa dor fica mais suportável. Entende? Então, assim, quando alguém está passando um período muito difícil, mas ele tem com quem fala, tá difícil, né? E a pessoa fala, tá lasca, né? Aquilo me estrutura.
Então, a gente precisa muito disso, de ser espaço. Então, tá. Então, o acolhimento, ele é uma medida de inclusão. A nossa intenção é que essa pessoa chegue e ela vá se cimentando, o acolhimento é aquele grudinho. E ele é um programa contínuo. Esse acolhimento ele não vai ser dado, via de regra, num contato só. Ele é dinâmico, então, assim, às vezes o que funciona com uma pessoa, com uma mãezinha, com uma gravidinha, não vai funcionar com outra. E isso que eu fiz aqui agora é importante que vocês não façam, chamar a pessoa de mãezinha. Ela tem um nome, ela tem uma identidade. Aqui eu vou falar da mãezinha porque a gente não está falando de uma pessoa, né? Mas se for a Maria, a Maria, se for a Joana, é a Joana, porque senão essa pessoa que é espaço para esse outro ser estar vindo, essa pessoa que é jarro para um outro ser estar encarnando, ela fica invisível. Ela deixa de ser um indivíduo com CPF, com história, com uma vida, e passa a ser só uma hiperfunção. Entende? Ela deixa de ser a fulana, eu deixo de ser a Solange, e eu viro só a mãe da Bruna. E isso não é legal. Porque, nesse momento, você está acolhendo a Joana, você está acolhendo a Maria, você está acolhendo esse indivíduo que, se amanhã ela tiver um aborto, ela continua no processo de acolhimento. Então, assim, essa criança, ela é filha do indivíduo que, quanto mais integrado, inteiro tiver, melhor para essa criança. Então, ela não é uma mãe só. Ela é uma mulher que está gerando uma criança, é uma mulher que também tem um papel de mãe, mas que talvez tenha um papel de esposa, que talvez também é uma criança machucada, que talvez também é uma profissional competente. Ela tem outros papéis na vida. E a gente não pode hiperidentificar a nossa âncora nesse papel só, tá? E a gente pode ir reorientando. É legal que a gente tenha grupo de discussão de caso para ir fazendo essa reorientação, para a gente não virar robozinho, sabe? Aquela pessoa que pega um protocolo e aprende a fazer o protocolo, e aí eu deixo de ter a interação, entende? Aquele martelo que bate prego. Eu preciso ter várias ferramentas, que eu posso bater prego, mas eu posso também jogar água, e eu posso também torcer um parafuso, de eu olhar o outro e ver o que ele precisa. E, às vezes, ele não precisa de mim, eu encaminho, de eu ter essa humildade. Então, a gente não vai ser martelo que só bate prego, entende? Vai ser uma ferramenta só. E nisso é legal quando a gente tem grupo de discussão de casos, especialmente porque provavelmente vai ter muitas histórias que vão impactar. E é legal a gente poder dividir com o outro, que vai poder olhar isso mais distanciado. Porque muitas vezes eu encontro uma pessoa e essa pessoa, ela engarrancha numa história minha. Entende? Às vezes eu nasci de fósseis em tal situação, XPTZ, e aí vem uma pessoa que lembra muito a história da minha mãe. E aí, sem querer, eu pulo ali, eu tenho uma transferência ali. Mas se eu tenho um colega que eu discuto o caso, esse colega me ajuda a falar, olha, você não olhou por aqui, você não olhou por lá, você lembrou de perguntar tal coisa, talvez ela tenha uma rede de suporte diferenciado, talvez a gente precise ajudar ela a fazer uma rede de suporte, enfim. Ok? Então, não é engessado. É bom a gente ter uma linha guia, mas a gente ter entender que é mais ou menos como se fosse sapato. Por mais que a média é o 37, se eu for colocar o sapato 37 no pé de todo mundo, eu vou machucar alguns e vou deixar outros mancos, com o sapato saindo do pé. Então, a gente tem uma guia, mas a gente tem que olhar para o indivíduo o tempo todo, olhar para a pessoa o tempo todo. Porque, às vezes, eu falo assim, vamos fazer um jeito aqui de você falar de você para mim que envolve desenho. E a pessoa odeia desenhar. Eu não vou falar para ela que ela está com resistência. Eu ponho o desenho de lado e invento outra coisa. Toco uma música e falo, o que é que vem aí com essa música, por exemplo? Certo, meninas?
Então, a postura é uma postura ética, especialmente porque ele corre o risco, e muitas vezes acontece, da gente virar referência para essa pessoa. E a gente não pode abusar do poder. Entende? Assim, se eu sou uma pessoa que não come carne, e eu percebo que eu sou uma referência para aquele outro, mas ele gosta de comer carne, eu não devo querer convencê-la a virar vegetariana, porque aquilo é bom para mim. Entende? Eu tenho que separar muito o que é meu e o que é do outro. E como é que eu sou ética com esse poder que vai cair no meu colo? Então, eu já falei de a gente também é bacana a gente dividir responsabilidade com grupo de discussão e supervisão. E ser uma escutativa, um ouvido bem aberto. A gente confia na nossa intuição, mas a gente checa. A gente confia na nossa intuição, mas a gente desconfia dela também. E a gente escuta. Porque muitas vezes a gente acha alguma coisa é lógico, mas naquele universo não é assim que funciona. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela era barriga de aluguel. Não, eu estava atendendo a pessoa que atendia essa pessoa. E ela atendia a moça que fazia barriga de aluguel. E a pessoa que eu estava atendendo, a minha supervisionanda, ela tinha certeza que a barriga de aluguel não sabia, não tinha como ela saber de quem que era o pai mesmo. Porque ela era nova, tinha 23 anos, era casada com um rapaz de 27 anos, os dois pareciam ser muito apaixonados, e ela não achava possível aqueles dois não terem tido relação durante o tempo que o hospital, que o médico pede para a barriga de aluguel acontecer. E passou-se o tempo, e aí a gente descobriu depois que o rapaz com que ela era casada não era rapaz. Era uma mulher que tinha feito tratamento era um transexual, que tinha feito tratamento hormonal, então ele tinha aparência de homem, mas nem tinha o órgão. Então, assim, pela história dela, eu vou chamar minha paciente de Maria. Pela história da Maria, um homem e uma mulher junto, dois jovens apaixonados, um com barbinha e o outro de cabelo liso e grávida, ela não achava possível que eles não tivessem relação. Mas faltou inquérito, faltou pesquisa, faltou escuta, faltou ouvido aberto. Então, às vezes a gente olha um negócio e fala assim, isso aí é óbvio, isso não precisa nem... E nem sempre o óbvio é óbvio. Tá? A gente tem que reconhecer o protagonismo do cliente. Que quando a gente está com o cliente, aquele é o espaço dele. A gente é uma espécie de luz. Porque muitas vezes, quando ele fala dele, ele entende melhor sobre ele. Eu não sei se já aconteceu aqui com vocês, acontecia muito comigo e acontece até hoje. Quando eu era menor, acontecia mais. O professor explicar um negócio e olhar para o quadro, né? Porque o professor usava giz, né? E olhava para o quadro assim, falava, não entendi. Aí eu perguntava para o colega de trás, do lado, você entendeu isso aí, não sei o que, a trigonometria? Não. Aí eu levantava a mão e perguntava a minha dúvida para o professor. Ao elaborar a pergunta, eu entendia. Porque ao me organizar para o professor entender o que eu queria dele, eu entendi. Eu terminava de fazer a pergunta, ela pode deixar. Então, muitas vezes, quando a gente se interessa pelo cliente, faz uma pesquisa, tenta entender, tenta compreender, tenta colocar as coisas num jeito mais organizado para a gente entender, ele também se organiza. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está ali por ele. A gente não faz pergunta por curiosidade, a gente sempre vai fazer pergunta que faz sentido naquele contexto. E uma outra coisa que eu quero combinar aqui com vocês, muito séria, mas muito séria. Por mais que não seja psicoterapia, a pessoa ali, ela está num ambiente terapêutico. É uma relação entre duas pessoas e a gente acontece na relação.
E a gente se conserta na relação também. Então, é uma relação entre duas pessoas, onde um vai te olhar como alguém maior do que ele. E vai te falar coisas que ele não te falaria muitas vezes na fila do mercado. Então, mesmo que vocês depois estejam 3 voluntários, saiu do atendimento, encontrou na cantina, vocês não vão comentar sobre o atendimento. Vocês vão fazer comentários sobre atendimento, grupo de discussão, num local que não tem perigo de passar ninguém e ver o que vocês estão falando. Porque muitas vezes é muito doído quando um cliente... Isso acontece muito, assim, o cliente vai no consultório, conversa, especialmente em ambiente institucional isso acontece. E depois, quando ele vai na cantina comprar uma coxinha, ele vê que tem gente conversando sobre o caso dele. Às vezes os alunos, os colegas, eles estão até falando de uma forma respeitosa, mas quem passa e ouve, entende como uma fofoca, entende como... Para que fechou a porta, fez um espaço de sigilo, se agora está... E a gente não sabe se aquilo que eu vou comentar sobre alguém, se o primo, se o namorado do marido, se o vizinho do irmão, não é o caixa que está atendendo a gente. Não, a forma de alguma coisa ficar com a gente é a gente tendo muito respeito e muito cuidado com isso que foi dado para a gente. Pode ser uma coisa que a gente acha besta, a data que a pessoa chegou nos Estados Unidos. Que aquilo pode não ser besta para ela. Entende? Então, a gente pode anotar, é até bom anotar, eu anoto, e deixar, eu coloquei paciente aqui porque foi erro, mas é o cliente, no caso de vocês, tá? E ele é livre para ele propor resolução, porque mais do que a gente, ele sabe exatamente o que está acontecendo na vida dele. E ele, na relação com a gente, na hora que ele vai colocando os problemas, e a gente faz aquela cara de tororó de palpite, o que poderia acontecer aqui? Talvez eu possa te encaminhar para um grupo disso, um grupo daquilo. Naquele momento cai uma ficha para ele que tem um grupo na igreja, que tem uma tia que mora não sei aonde. Então, assim, muitas vezes a resolução vem da própria pessoa quando ele tem alguém para mexer aquele prato, para conversar sobre aquela vida, sobre a vida dele, né? E a gente também deve ficar muito livre para pedir feedback no final, assim, o que você achou? Você indica alguma coisa? O que você acha que pode ter alguma coisa que poderia ser diferente no processo? Sem a obrigação de obedecer tudo, porque muitas vezes o cliente ele não faz ideia do curso daquilo que ele sugere, mas o feedback é importante. Rita, você fala a hora do intervalo, tá? Porque a gente tem 15 minutinhos de banheiro, tá, gente? É a Rita que está aí com a Sirene. Você pode continuar, Solange, está muito bom, para a gente, né, fazer uma reflexão do seu ponto de vista. Eu acho que a gente pode falar mais ou menos uns 45 minutos e depois dar uma pausazinha, tá? Perfeito. Então, a gente vai até às 4, eu realmente tenho que terminar às 4, porque eu tenho que levar uma filha no aniversário. E a Rita vai manejando o horário aí, tá, Rita? Tá. Então, o que a gente vai observar? Nesse contexto, a gente vai observar muito as dores. Então, o que é a dor? A dor é o momento da crise, muitas vezes é o momento em que o outro pede ajuda. Tem gente que pede ajuda fácil, vão chegar pessoas aí que vocês vão ver que eles são mais easygoing nessa questão de pedir ajuda. Na psicanálise, a gente fala que é o histérico, né? Que é aquele que está sempre, qualquer coisinha, ele está gritando, reclamando, coloca o problema como uma coisa. Mas, mesmo assim, a gente tem que olhar, porque não é assim. O que me doeria se eu tivesse que lidar com aquilo? É o que dói nele, na maturidade que ele tem, com os recursos que ele tem. Tem outras pessoas que a gente não faz ideia do que custou para chegar ali, são pessoas que estão acostumadas. E aí a gente vai falar um pouco aqui, bem na teoria do apego. Se lá na primeira infância, as pessoas que cuidavam de mim, especialmente no comecinho da vida,
Elas cuidavam bem cuidado, elas cuidavam com elegância, elas cuidavam com carinho, com afeto, com cuidado. Eu aprendo que eu posso me expor, que eu posso pedir ajuda, que é tudo bem eu precisar do outro. E que é tudo bem eu ter intimidade com o outro. Se lá na primeira infância, é aquele momento que eu preciso do outro, anyway, eu preciso do outro, senão eu morro. Se um outro não me der mamadeira, peito, eu não tenho recurso, eu não tenho como. Se o outro não trocar minha fralda, eu vou assar. Mas que essa ajuda custa caro, eu vou aprender, eu aprendo que é muito caro pedir. Que é melhor eu ficar com o bumbum queimado do que chorar e falar, olha, estou com o bumbum doendo, alguém faz alguma coisa. Porque aquele cuidador pode chegar e cobrar um preço muito alto. Assim, o preço que eu pago pela intimidade com o outro é um preço muito complicado. Tem alguns que ele não sabe o que vai acontecer, que às vezes o cuidador vai chegar e cuidar de um jeito elegante, de um jeito carinhoso, e às vezes o cuidador vai chegar e falar, menino dos infernos, me dá trabalho, e bater. Esse é o desorganizado, que é mais complicado ainda. De vez em quando ele pede, de vez em quando ele cala, porque ele não sabe o que esperar do mundo. Então, é bem mais profunda a teoria do apego, a gente pode depois até marcar um dia para a gente esmiuçar mais como é que isso acontece, como é que eu me sentia à vontade para poder me apegar a alguém, a ficar dependente de alguém, a poder me entregar para alguém, lá na primeira infância, faz comigo o resto da vida, mas isso aí tem a ver com a forma que essa pessoa, e quando a gente engravida, a gente tem uma coisa muito bacana, que chama regressão. Então, quando a mãe engravida, ela dá uma regredida, psicoafetivamente falando. Então, aquele mulherão, assim, Margaret Thatcher, né, quando ele tá grávido, se é uma gravidez que está indo tudo bem, no final da gravidez, ela está colocando vestido de menininha, de lacinho, está falando assim, e está sentando no chão com muita facilidade. Então, tem uma regressão do ser. Só que isso, se eu estou com uma primeira infância mal resolvida, vai encostar em lugares meio complicados também. Então, a gente tem que ter muito respeito, especialmente eu já conheço a pessoa há algum tempo, falar assim, para que você está fazendo chilique por causa disso, drama por causa disso? Você sempre conseguiu lidar com isso? Naquele momento, a mulher que vai conseguir lidar melhor com o neném, ela regrediu. Porque se a gente não dá uma regredida, fica difícil sentar no chão, dar comidinha, ajudar a andar, fica difícil conviver com a intensidade que a mãe vai ter que conviver com o neném, que o negócio é a gente passar 15 minutinhos, outra coisa é 24 horas. Então, assim, o tempo todo a gente vai falar de respeito, tá? Então, as dores são várias. Ela pode vir pelo social. Então, a gente vai investigar aí, essa pessoa que chegou, não interessa para mim a impressão que ela me dá. Se ela saiu de uma Corvette lançando a chave com um iPhone último tipo, em capinha de ouro, eu vou investigar com ela como é que ela está aqui nesse novo país, nessa fase, nesse novo momento. Como é que era o papel social dela no país de origem? Há quanto tempo que ela teve essa ruptura? Como é que está a dependência dela da rede aqui? Como é que é a rede aqui? E como é que era lá? Porque muitas vezes, assim, para eu sobreviver, eu tenho que ir para longe da minha família, porque a família da gente é uma família meio controladora, meio tóxica, meio... Mas essa coisa de que alguma coisa é 100% boa ou 100% ruim, todo mundo que tem mais de 10 anos aqui sabe que isso é mentira. Que as coisas elas são mais complexas. Então, aquela família que é tóxica, e eu tive que ir para longe para poder crescer, abrir asa, bater asa, casar, ter filho, que em certos momentos eu sinto muita falta de algumas coisas que tinham lá. Que não é tudo ou nada, não é sim ou não. Né? Então, eu vou investigar isso.
como é que é a minha dependência aqui, como é que era a minha dependência lá. Quão independente que eu era lá, falando português, tendo documento, conhecendo os lugares, tendo amigo de infância, e como é que é a minha independência aqui. Eu falo a língua, eu sei. Porque quando eu nasço num país, eu nasço num lugar, por exemplo, eu sou Solange, eu nasci em Brasília. Então, eu sei o endereço de vários hospitais, eu sei o endereço de vários lugares que vende fruta, eu sei onde vende fruta mais barato que dia, eu sei uma série de coisas que eu nem sei que eu sei. Porque teve coisa que eu descobri quando eu fui, eu conheço muito Goiânia também, que era o lugar da minha família onde eu fiz faculdade. Tem coisa que eu descobri porque eu estava junto com a minha avó, muito preocupada se eu ia comer pastel e chupar caldo de cana, e aí eu acompanhei ela, mas naquele acompanhamento que eu fui só para comer pastel, chupar caldo e tomar caldo de cana, eu descobri uma série de coisas, inclusive uma série de jeitos de conversar com onde é que tinha um ourives, quem é que vende uma X coisa que ajuda em dor de barriga de neném, porque eu estava lá com 10 anos, mas a minha avó estava atuando e eu estava aprendendo como é que naquele sítio, naquele lugar, ela fazia para lidar com a dor de barriga do meu primo caçula. Eu não sabia que eu estava aprendendo, mas eu estava aprendendo. E aí, de repente, eu estou aqui e eu falo, então, eu queria erva doce. Como é que chama erva doce nesse país? Onde é que eu compro erva doce nesse lugar? Será que existe erva doce nisso aqui? Então, são coisas que às vezes são muito simples, mas que o outro se vê afogado em não saber, porque ele perdeu toda uma bagagem de dados, é como se tivesse tido uma queima de arquivo, que ele até sabe como é que funcionaria em outro lugar. E isso é muito complicado, porque se eu sei como é que funcionaria em outro lugar, e eu estou aqui, eu não dou conta de fazer, não é leve, porque eu sei que aquilo poderia ser feito. Sou eu que não tenho recurso. Porque se eu estou num tempo da minha vida, por exemplo, que meu avô, isso não aconteceu, mas faz de conta, meu avô tem um infarto, e eu não sei que tem recurso para tratar infarto. Eu vejo o infarto, meu avô morre, eu falei isso que acontece quando a pessoa infarta. Mas se eu estou no Araguaia com meu avô e ele infarta, e eu vim de São Paulo, onde eu sei que infarto não precisa matar, eu fico muito mal, porque eu sei que tem tratamento, tem jeito, o que tinha que ser feito. Ali só não deu para fazer. Então, essa perda de grandeza social é muito doída para a pessoa, especialmente para as pessoas mais responsáveis, que realmente querem dar para a criança aquilo de melhor. Então, falta referência, às vezes ela está desempregada, às vezes ela tem preocupação financeira. Porque eu posso estar desempregada e ter uma poupança, eu posso estar desempregada e ser a filha de general falecido e ter um dinheiro entrando. Mas o fato de estar desempregado tira um pouco do meu sentido de vida. Então, isso tudo é muito importante a gente perguntar, porque isso aqui fala da identidade da pessoa. Eu, enquanto CPF, eu, enquanto Solange, eu, enquanto um ser no social, quem é que eu sou nesse mundo? Aí tem a psicológica, que tem muito a ver com os aprendizados de família, e como é que eu interpreto o mundo. Está ansiosa, está com medo de sofrer, está deprimida. E não adianta assim, falar para a pessoa é bobagem, porque se eu perdi uma avó de parto, se eu nasci de fórceps, o meu medo de sofrer no parto é um medo baseado em fatos reais. Culpa pela situação da família. Então, às vezes a pessoa veio para cá para crescer no emprego, para acompanhar o marido, e eu falo, nossa, meu filho vai nascer numa situação e a culpa é minha que escolhi estar aqui. Então, como é que ela está lidando com as escolhas e com o momento que ela está? Medo de não dar conta. Então, isso tem muito a ver com uma depressão corporal e uma depressão com aquele blues, né?
uma insegurança, se sentir imatura. Então, a gente vai ver também como é que está a rede da pessoa. Se tem, por exemplo, grupo de WhatsApp de mães que acabaram de parir, você sugere ela que entre, ou alguma coisa que o Welcome pode pensar em fazer. Elas vão falar assim, olha, está em promoção, bore em tal lugar. Elas vão estar fazendo trocas umas com as outras, vão sentir que é uma pelas outras, e isso fortifica o ser. E como é que está a parte espiritual? E é que eu falo espiritual, não é religiosa, sabe? Mas é espiritual. Era importante que essa pessoa tenha um espiritual, que seja acreditar em fadas, que seja acreditar... Porque para eu poder dividir com algo, dividir com alguém, a angústia que transcende o meu ser. Eu falo, olha, aqui está o meu limite de atuação. A responsabilidade, eu ainda sinto que é minha, mas eu não tenho mais o que fazer. Para quem que eu entrego? E validar. Entende? Assim, aqui acontece uma coisa muito complicada. Eu não sei se acontece ou se aconteceu com algumas pessoas que tiveram comigo, não é uma amostra contaminada, porque assim, como uma pessoa indica a outra, acaba que a amostra é uma amostra de um grupo meio... que a pessoa tinha uma fé no Brasil, e aí chega aqui, ela tem que ir para uma X igreja, que ela nem ia no Brasil, e é uma igreja meio castradora daqueles objetos de fé, ou que catalisavam a fé da pessoa. Uma imagem de Nossa Senhora, um quadro de santo, de São Jorge Guerreiro. Então, aquilo que catalisava a minha fé, eu não posso. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para poder capitalizar a fé que existe em mim? Porque, às vezes, a coisa vai ficando corroída. E, então, no espiritual, a gente vai olhar, observar, pesquisar a busca de sentido, o medo do desconhecido, como é que está a relação dela com Deus, destino, Jeová Jafá. E aí, nisso é importante, eu sei que a gente está num ambiente cristão, que a gente vá muito aberto a comprar a fé que ela tiver. Entender que muitos caminhos levam ao Pai. E é mais fácil a gente capitalizar aquilo que já tem uma semente lá dentro do que evangelizar a pessoa agora. Entende? E como é que ela está lidando com perda de vínculos e ritos espirituais? E tem a dor física mesmo. Como é que está a dor na perna? Como é que está a dor na bacia? Como é que está aquela dor de dente que ela não pode tratar? Como é que está a saúde dela como um todo, né? Tem as dores causadas pela gravidez, às vezes cólicas, enfim, dor na perna, a síndrome do túnel de carpo, que quando a mulher incha, muitas vezes dá ela, a pessoa que trabalha com a mão, e a mão fica dormente. Ou outras dores, a pessoa que já tinha enxaqueca, a pessoa que tem outras questões e que a gravidez impossibilita esse tratamento. Certo? Então, qual que é o nosso... Solange, nós agora chegamos aos 45 minutos. Se você quiser dar uma pausa agora, a gente volta daqui a um tempinho. Vamos dar 10 minutinhos? Tá ótimo, tá excelente. Então, voltamos às 2h55. Tá, para a gente ver se começa a gravar de novo às 3h em ponto. Tá ótimo, excelente. Está bien. Qual a sua dúvida? Bueno, primero que todo, felicitarla y muy agradecida que usted
comparta todos estos conocimientos muy interesantes con nosotros. É um prazer. Siempre tenemos la oportunidad de tener amigos o vecinos que están que tienen embarazos. Entonces, siempre embarazo, si usted me entiende, ¿verdad? No sé cómo se dice en portugués. Estás embaraçada? Estás grávida, prenha? Preña, eso. No, yo no, pero muchas veces tengo personas, amigas, que llegan a mí. Tuve un caso, que esa es mi pregunta, de una persona que está embarazada, tiene 48 años y tiene gemelos. Ella tiene una niña de 2 años que la tuvo a los 46 años. El problema de ella es que ella quedó en estado depresivo y ella teme ahora que tiene su segundo embarazo de gemelos, son 2, ¿no? Que ella vuelva a repetir eso. En ese tiempo que ella estuvo con ese problema, yo le hablé mucho acerca de la oportunidad que Dios le dio de tener esa bebé. Y así, muy bien lo que usted explicó, que depende de la creencia, de la fe que tenga la persona. Entonces, eso influye mucho. Pero muchas veces la persona, aunque tenga fe, no es suficiente. Le falta más ella tener más confianza. Entonces, en esse caso, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos Então, a enfocar? depressão, propriamente dita, ela pode ser dopaminérgica, ela pode ser serotonina, tá? Serotonérgica, né? Ajá. E a depressão, assim, a depressão é mais ou menos como a obesidade, ela é multifatorial. Tá? Então, eu vou te falar da depressão aqui, que é 80% dos casos, né? A depressão, ela é uma falência do eu, no sentido de que eu me desgastei mais do que eu consegui colocar para dentro. A gente não vê depressivo histérico, aquela pessoa que sempre a culpa é do outro, a responsabilidade do outro. Essa pessoa ela pode ficar triste, ela pode ficar chateada com a vida, desculpa o meu francês, ela pode ficar emputecida da vida, mas ela não deprime, a depressão. Então, a depressão ela é um mal que só acomete os fortes, aquelas pessoas que são pilares da vida. Geralmente, aquela pessoa que é pilar na família, que tenta não dar muito trabalho, que tenta trazer mais do que leva, no trabalho também, na família estendida também. Então, uma coisa que a pessoa que tem depressão tem que aprender é dar pausa, é descansar, é dormir. Então, um grande veneno para a pessoa, um potencializador de depressão é, por exemplo, privação de sono. Então, às vezes, mais do que rezar, a pessoa precisa dormir. Não que fé não seja de brutal importância, mas o deprimido, ele é um exausto, muitas vezes. Então, quando, às vezes, a pessoa vai para um sanatório, que ela sai do convívio, do batidão do dia a dia, só de ir para um lugar que não tem relógio, que ele não tem obrigações, que ali ela consegue se regenerar a alma, regenerar o corpo, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer para o deprimido é ajudar ele a descansar. Por mais que pareça uma coisa meio... às vezes, assim, uma pessoa falava, eu estava tão deprimido, mas eu fui passear um final de semana na fazenda do meu pai e voltei outra pessoa. Porque quando eu vou para a casa da minha mãe, quando eu vou para a fazenda do meu pai, eu não me preocupo se alguém fechou a porta, se alguém apagou a luz, se eu relaxo.
Mesmo que meu pai esteja velhinho, dentro de mim tem assim, quem eu me torno nesse ambiente onde eu estou. Então, quando eu estou na casa do meu pai, via de regra, eu deixo de ter uma série de sensações de obrigação. E aí eu dou uma relaxada. E às vezes eu volto, posso voltar com raiva do meu irmão, brigado com a minha cunhada, mas eu volto com um certo descanso de alma. Eu lembro uma vez que eu, né, na casa do meu pai, eu sempre dormia e às vezes o cachorro latia, eu achava ruim, eu acordava e falava, ô, cachorro chato. E aí um belo dia meu pai foi para Goiânia com a minha mãe, eles iam para o teatro e dormiram na casa da minha avó. Eu morava em Anápolis, era pertinho, eu já tinha uns 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. E aí eu lembro que nessa noite eu acordei ao contrário. Tinha empregado na casa, tinha meu irmão, tinha minha irmã, mas nessa noite eu acordei quando o cachorro ficou muito tempo sem latir, porque eu perdi a segurança do pai. Então, uma das coisas que o deprimido precisa, às vezes, é de um descanso de alma, é de uma pessoa que, mais do que falar tenha fé em Deus, fala, olha, eu estou aqui. Se qualquer coisa acontecer, eu estou aqui. Não se preocupa porque eu estou aqui. Às vezes, é chegar na casa e, mais do que uma palavra, é lavar a pia de louça. É falar, ó, vai descansar, pode deixar que eu passo o aspirador na casa. Então, isso é uma questão. É também fazer a pessoa buscar um tratamento, porque... Fala, meu anjo. Una cosa que usted dijo fue la parte como inseguridad, es lo que yo entiendo. A veces la persona está insegura, pierde como esa seguridad en sí misma. Y yo pienso que ese sería el estado que ella, por el cual ella se siente depresiva. En este caso que yo le estoy hablando de mi amiga, yo pienso que ella por la edad, porque ya es una persona mayor de 48 años, es posible que ella se sienta insegura porque ella es mayor y es posible que ahora que tiene 2 hijos, va a ser muy difícil o pensará que ella va a dejar sus hijos no sé, Então, o que você pensará. precisa fazer aí, o que você precisa fazer aí é, não sei quão amiga você é, falar, olha, estou aqui, se acontecer algumas coisas, seu filho não vai estar na rua, na lavoura, na Rua da Amargura, porque, assim, à medida que ela percebe que ela vai dando conta, ela vai se fortificando. A idade não tem nada a ver com isso, porque eu posso me sentir insegura para criar uma criança com 19, porque eu sou muito nova, eu posso me sentir insegura. O porquê é uma invenção nossa para explicar o nosso medo. O medo já existe sem esse porquê. Aí o porquê é um álibi. Aí com 36 eu fico insegura porque eu ainda tenho que fazer mestrado e fazer um doutorado e fazer um concurso e eu não vou ter tempo de estar com meu filho. Aos 48 eu fico insegura porque eu já estou com quase 50. Mas a questão não é essa. Você não imagina quantas avós eu conheci que por algum motivo tiveram que ficar com o neto, ou porque a filha morreu, ou porque a filha foi transferida para um outro país, ou porque... E a pessoa que estava lá com 60 e poucos anos, bem já com cara de velhinha, rejuvenesceu porque teve o compromisso de agora eu tenho que criar uma criança. Então, assim, a idade não tem nada a ver com isso. A questão é como é que ela está enxergando o mundo nesse momento. Onde é que ela sente que pode escorar? Quem é que ela sente que se escorregar vai falar tudo bem você escorregar, você não tem que ser uma dama de ferro. Porque se você escorregar, tem quem te dá suporte. Então, assim, o que a sua amiga precisa muito é de sentir que tem uma rede de suporte. Que se ela morrer de parto, mesmo que não seja absoluta verdade, mas assim, se ela morrer de parto, que o filho dela não vai para o serviço social. Entende? Assim, qualquer mãe muito responsável, quando está à véspera de ser mãe, porque a gente corre risco de perder a vida num parto, seja ele normal, seja ele
cesárea, no normal a gente corre risco maior, tem medo. Para eu não ter medo de gerar uma criança, de parir uma criança, de criar uma criança, eu tenho que estar meio dissociada, porque é uma empreitada grande. Entende? Então, não tem a ver com a idade, tem a ver com ela olhar e falar assim, com quem que eu posso contar para além de mim? Isso aí é algo que pega muito. E aí o Welcome Baby eu acho fantástico quando ele entra nesse sentido, de falar, olha, aqui tem uma rede de suporte. Aqui tem alguém que vai te ligar de vez em quando. Aqui tem gente que, se não tiver ninguém para estar com você no hospital, a gente dá um jeito de uma de nós, de várias de nós, fazer plantão e, se não estar com você o tempo todo, pelo menos um tanto. Você não é mais um ser invisível nesse país aqui. Tendo Social Security Number ou não, a gente te enxerga e você é importante para a gente. Porque o ser humano, ele só entende que ele é ser humano porque a gente se constitui um no olhar do outro. O pior castigo para um ser humano é a solidão. Você pega, assim, um cara bem barra pesada e põe ele na cadeia. E, às vezes, ele enfrenta. E você bate nele, você não, né? A pessoa que designada. Bate, ameaça, aumenta o tempo de prisão. O último recurso é a solitária, porque o que mais amedronta a alma do ser humano é a solidão, é a invisibilidade social. E é nisso que o Welcome Baby está entrando. Eu enxergo a sua dor, eu enxergo o seu luto, eu te enxergo. Porque muitas vezes a gente tem dores que são desqualificadas, a gente tem lutos que são não enxergados. E aí, toda dor que não é enxergada, que é desvalidada, ela dói mais. Mas quando eu olho e falo, olha, faz sentido, eu enxergo e estou com você, porque você está triste. Porque um dos filhotinhos da sua gata morreu, e tudo bem você estar triste por isso, e isso dá um calorzinho na alma. Eu me sinto menos invisível. Quando a gente atende casais que perdem criança neonatal, especialmente, ou aborto em final de gestação, uma grande dor é a dor do pai, porque ele tem um luto não reconhecido. Às vezes as pessoas entram no quarto e falam para a mulher assim, nossa, que barra, lamento muito, que chato. Alguns falam, vai passar, a pessoa que está falando isso, ela não sabe, ela está falando, né? Porque ela não sabe, mas falam. E às vezes assim, falam porque eu não dou conta daquela dor. Então, porque eu não dou conta daquela dor, eu falo para o outro que está sofrendo a dor, ó, vai passar, logo vem outro, não precisa chorar. Mas pelo menos eu olho para a pessoa e falo alguma coisa. Para o homem, muitas vezes passam por ele, põe a mão no braço assim, fala, como é que está fulano? Como se o filho não fosse dele também. Como se o sonho também não fosse dele. Como se ele também não tivesse ali sofrendo uma dor, uma perda. Como se ele também não tivesse, naquele momento, tendo que desconstruir muito sonho. De levar um filho no parque, de estar com o filho no braço, de estar com uma mulher feliz em casa. Então, quando a dor é não reconhecida, quando eu acho que eu sei o que o outro está passando e que ele vai lidar da forma que eu lidaria naquele jeito, eu deixo de ser o tal do espaço que a gente está falando aqui. Então, eu acho muito bacana, Hortência, que ela tenha você como amiga, uma pessoa que pensa nela mesmo quando ela não está aqui, que pensa na dor dela mesmo quando ela não está aqui. Isso significa vínculo. E sua amiga mais precisa de entender que esse vínculo dá segurança para ela, que esse vínculo dá visibilidade para ela.
Sí, yo E às pienso vezes, que Hortência, mais do que falar, você é forte, você vai conseguir. Não que você não possa falar isso de jeito nenhum, tá? Gente? Não é assim. Ou fala ou não fala. É falar isso um tanto, mas falar também, estou aqui. Você é importante para mim, você faz sentido na minha vida. Para o outro sentir a potência dele, não no sentido que eu exijo do outro alguma coisa, mas eu digo para o outro o que ele é agora. Que eu me torno uma pessoa mais feliz na presença dele, que a presença dele é importante na minha vida por quem ele é, ponto. ¿Entende? yo creo que eso es muy importante porque sentirse uno, como usted habló al principio, acogido, es muy fundamental, especialmente cuando uno pasa momentos difíciles. Sí, y sentir que tiene uno una persona que lo apoya, que puede contar con ella, eso es fundamental. Especialmente, bueno, el Welcome Baby que se ha dedicado a ese cuidado, a esa orientación con las madres. Entonces, de verdad le agradecemos mucho. Yo estoy aprendiendo mucho porque a pesar de que no tengo mucha actividad en Welcome Baby, pero siempre tengo amigas y me consigo muchas personas en la calle que muchas veces uno tiene que darle una palabra de soporte. Entonces, muy interesante. Muchas gracias. Disponha. Ok? Então, pode baixar a mão e vamos. Então, a gente tem que ficar onde? A gente tem que ficar nesse lugar de sanidade. No aqui e no agora, no princípio de realidade, e na força que a gente não tem muitas escolhas na vida, mas a gente tem algumas. E essas escolhas, elas nos dão força. Na maior parte do tempo na vida da gente, o que a gente realmente faz são poucas escolhas e muita adaptação ao que o destino traz. Quanto menos a gente faz birra ao que o destino traz, quanto menos a gente fica indignado, quanto menos a gente fica revoltado, mais a gente flui na vida, né? Mas dá espaço para o outro, porque quando eu vou junto com o outro na história dele, e depois eu venho para esse lugar de sanidade, sem falar para a pessoa, isso já passou, que bobagem, isso... Mas eu fico no aqui e agora, ainda que eu dê espaço para aquela pessoa que muitas vezes está sofrendo algo que a gente olha e fala... Está muito, parece que ela ainda não... que ela saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dela, que ela saiu daquela casa que era violentada, mas a violência não saiu dela. Às vezes o outro ainda vai precisar de um tempo. E a gente não deve presumir coisas. A gente deve realmente escutar. A gente deve perguntar. Certo? Alguma dúvida até aqui? Da minha parte, não, Solange. Não, está muito bem. Está bem compreendido. Obrigada. Então, vamos. Calma que o computador não está me ajudando aqui, não. Pronto. Então, respeitar o momento e a evolução do outro, se o meu grande objetivo aqui é fazer vínculo, é ser espaço, é ser conforto, é fazer com que ela se sinta à vontade para trazer os conteúdos dela, a nossa postura tem que ser muito pouco crítica. Então, eu não devo, de forma nenhuma, a grávida chegou com cheiro de cigarro, falar, não acredito que você está fumando, né? Entende? Eu posso falar isso para minha filha, eu posso falar isso para minha sobrinha, eu posso falar isso para minha amiga. Mas nesse momento em que eu sou acolhimento, eu não posso falar isso. E não se preocupe, porque aquela pessoa já sabe o que o cigarro faz, aquela pessoa já sabe o que a bebida faz. Não é aquele conselho seu, naqueles 5 minutos ali, que vai fazer ela mudar de vida. Talvez lá mais para frente, quando o vínculo estiver muito bom, e aí eu vou te contar uma coisa.
Quem vai fazer diferença não é o conselho, é o vínculo estar muito bom e a ansiedade, o medo, a angústia tá mais rebaixado. Então, à medida que a ansiedade, a angústia, o medo vão se rebaixando, vão vindo comportamentos mais saudáveis. Porque quando a gente está com muita ansiedade, angústia, medo, insegurança, todos nós, a gente começa a ter um comportamento que a gente chama de estereotipado, sabe assim, igual o cachorro estressado que coça um lugar até arrancar o pelo. Não sei por que cargas d'água, quando a gente está mais precisando da gente inteiro, é a hora que a gente... assim, eu sei que tem a carga de cortisol, mas, entende? É nessas horas que a gente tem comportamentos mais autodestrutivos. E a gente atacar o comportamento de frente, direto, não é o que resolve. O que resolve é a pessoa ir para um lugar de segurança e conforto, e ela mesma vai conseguindo poder abrir mão desses recursos inadequados que abaixam a ansiedade, a angústia, medo, que ajuda ela a ir embora mais rápido do planeta, né? Então, quando a gente está ouvindo a história, a gente tem que olhar o que faz sentido para aquela pessoa. É a religiosidade? É a família? O que ancora aquela pessoa? O que na entrevista, quando ela falou, às vezes ela teve que dar uma paradinha e respirar porque emocionou. Foi o pai? Foi o lugar onde nasceu? Foi um padre? Foi um trabalho que ela quase teve? O que é que dá mais sentido para a vida daquela pessoa? Que hora que ela fala com mais força? Que hora que ela dá uma encolhida? Do que ela fala que você vê que ela lembra que ela é pó de estrela? Eu brinco com meus pacientes, porque nem sempre dá para saber logo de cara quem é de qual religião. Então, algo que ajuda a pessoa a se dar o direito de ocupar o lugar que é dela no mundo, é quando eu falo assim, como é que você acha que o universo foi feito? Você acredita no Big Bang? Aí a pessoa fala, não acredito. Então, assim, tinha um sol, e houve uma grande explosão, e isso fez o nosso universo, isso fez, inclusive, a nossa Via Láctea. Então, assim, né, assim, e tudo mais. A pessoa, assim, não, você pode estrela. Porque se uma estrela estourou e disso é que tudo se constituiu, você pode estrela. Então, sinta-se pode estrela, essa estrela que constituiu todo um universo. E você é isso, você é uma centelha dessa estrela. E aí, quem é mais religioso, e você fala centelha, ele já vai lá no centelha divina, você não se preocupe que ele vai. E agora, sinta-se essa potência, e seja isso. Porque aí você dá um sentido também de que, desde o sheik mais rico como da pessoa mais simples, ele foi feito da mesma estrutura, ele tem tanto direito de estar aqui. E, geralmente, isso ajuda a pessoa a dar uma expandida, a lembrar que ela é pó de estrela, que ela é centelha divina, que ela tem uma potência em si, sem ter que trocar em religião propriamente dita, qual que é o nome do santo, qual que é o nome do Deus. Mas quando você está fazendo um inquérito, tem hora que a gente vê que a pessoa dá uma crescidinha. É quando ela fala da origem, é do avô, é do pai. Porque quando a gente percebe, mesmo que a pessoa esteja aqui, limpando piscina, você fala assim, escuta, uma pessoa que passou o que você passou, fez o curso de Direito, e até hoje pessoas te ligam para saber qual que é a sua opinião nisso aí. O que você consegue perceber de possibilidades de saídas da situação que você está? Porque aí eu vou linkar com a parte que está mais fortalecida dessa pessoa. Ou ela fala do avô, que era um fazendeiro, que fez isso, fez aquilo, o pai que era assim, que era assado, a mãe que era aquilo, o piloto, assim. Filha de fulano,
e você é 50% no mínimo esse fulano, como é que você observa essa situação? Como é que você acha que vai estar daqui 5 anos? Porque, às vezes, o presente está tão lascado que a pessoa precisa dar um saltinho no tempo. Igual quando a gente faz terapia de regressão, tem hora que a gente vê que a pessoa vai chegar num ponto que ali não precisa, assim, olha, estou numa casa, já jogaram a gasolina na casa, agora estão chegando para as tochas. Você fala, agora respira fundo e a gente vai dar um salto de 1 semana. Porque ela não entende, se a gente poupa a pessoa um pouco daquilo que é só sofrimento, e às vezes a pessoa está naquele momento de só sofrimento. Então, assim, respira fundo, como é que você acha que você vai estar daqui 5 anos? Com essa criança indo na geladeira e pegando água para você, ou chegando da escola e contando que ganhou um beijo do amiguinho, que... Enfim, como é que você vai estar daqui? O que você acha que vai estar... Me descreve um dia na sua vida daqui 5 anos. E a gente faz isso naturalmente. Você quer saber uma hora que a gente procura um pedacinho de futuro? É quando a gente está num momento muito lascado. É a hora que muitas de nós vai naquela amiga que é vidente, vai naquela pessoa que lê carta. Ali é um jeito da gente ir para o futuro. Se depois aquilo que a pessoa falou não vai dar certo ou não, mas naquele momento em que eu estou, sei lá, com o filho na UTI, que eu estou... O vidente fala, olha, não, o green card vai chegar, o seu filho vai sarar, ali dá um alento na alma da pessoa. Então, esse recurso de, em alguns momentos, eu vou levar a pessoa um tiquinho lá no futuro para saber como é que ela também se pensa, pretende, ele é importante, principalmente quando eu linko com a parte mais saudável, mais fortalecida dela. Ficou confuso? Então, como é que ela quer ser cuidada? Não é como é que eu quero cuidar dela, como é que ela quer ser cuidada. Olha, eu quero sopa de arroz com galinha. Se eu acho que arroz é ruim para a grávida ou para a mãe no resguardo, não interessa. Para ela, na cabeça dela, o que faz sentido é canja. Se eu fui no Top Master das Galáxias, congresso de nutrição, e me falaram que é sopa de milho que é bom, eu pego essa informação, fico para mim, olho humildemente para a humanidade, olho tanto de mulher que comeu arroz e tudo bem, e vou cuidar dela o mais próximo possível do jeito que ela quer ser cuidada. E é muito irritante, não sei se vocês aqui já passaram por isso, se você está doente e alguém te querer te cuidar do jeito que ele queria ser cuidado, do jeito que ele acha que tem que cuidar de gente. Você fala assim, olha, eu estou operada, não estou andando, mas meu cérebro está funcionando, me respeita, poxa vida. Porque muitas vezes quando o outro está enfraquecido fisicamente, a gente trata o outro como se ele fosse criança, como se ele fosse bocoió. E o outro não ficou bocoió só porque está na cama, às vezes por causa de uma cesárea ou de uma barriga muito grande, enfim. O que mexe com ela? O que ela está sentindo? O que ela anda pensando? Tanto faz ser por computador esse toque, esse conforto, esse diálogo, e tanto faz mesmo em outras relações também. Tem gente que se conheceu por computador, namorou por computador, casou por computador, depois ele foi morar junto. Eu conheço um casal, e não é por Covid, não. Muitos anos atrás, que ele tinha ido para a Suíça fazer o mestrado, e ela casou com ele em Brasília, mas quem entrou com ela na igreja, na prefeitura, né, foi o pai dele representando ele, porque ele estava na Suíça. Então, assim, essa relação de olho no olho, de eu falo e o outro escuta, de o outro ver se deu a lágrima no olho, se a respiração ficou acelerada ou não, se eu enrubreci, se eu olhei para baixo, é uma relação muito válida. E pode ser presencial também, que é muito válida. A humanidade tem testado a presencial e sabe que ela é muito válida já há muitos séculos, né? Certo?
Então, eu não estou falando aqui para oferecer cigarro para grávida, por favor. O que eu estou dizendo é para dar conta de fazer ouvidos de mercador, ouvidos moucos e olhar de mercador, é o contrário, para algumas questões, porque aqui a gente quer fazer um vínculo, aqui a gente quer que o outro chegue e fique confortável. Aqui a gente tem que ser esperta, sabe assim? Vocês já devem saber histórias assim também. O cara, acontece com a mulher também, é casado, e na casa dele é tudo muito certinho. Um dia a mulher dele descobre que, de vez em quando, ele ia ter um outro numa outra casa que era tudo bagunçado. Mas que naquela casa ele se sentia à vontade. Então, assim, se sentir à vontade é importante. E a gente precisa ser essa casa da sogra. Certo? Só um pouquinho. Não precisa ser o resto da vida, não. Então, depois do acolhimento, vai ter provavelmente um encaminhamento. Porque o acolhimento ele não precisa ser uma sessão, mas ele não vai ser 6 meses de acolhimento. O acolhimento varia de 2 a 8 sessões, entre uma semana e uns 2 meses. Onde eu vou pegando dados, pegando mais dados, enfim. E aí eu posso ter central de apoio no desespero, isso é importante, seria um lugar para a pessoa ligar. Assim, olha, eu não sei se o Welcome tem, mas é legal quando isso existe. Tipo um plantão, um lugar onde a pessoa, quando está bem lascada, ela pode ligar às 3 da manhã, que alguém vai pelo menos falar, não, então tem um appointment marcado com você amanhã às 9. Só de saber que vai ter aquele acolhimento às 9 da manhã no dia seguinte, a pessoa muitas vezes já dá uma acalmada. É importante um grupo de acolhimento e troca de iguais. Um grupo de grávidas que vão fazer troca. Eu já estive nesse lugar, você está chegando onde eu já fui, de troca de experiências, não só física, de onde é que eu compro o quê, mas de experiência pessoal. Porque mesmo que eu não te dê um conselho, se eu falo assim, pois é, eu estou aqui há 5 anos, no primeiro ano foi tranquilo, porque eu ainda não tinha ideia no que eu tinha me metido. Aí o segundo ano foi o ano mais complicado, porque aí eu fui ver onde é que eu tinha me metido, estava começando a perder alguns vínculos no Brasil, era me pedido coisas aqui que eu não tinha noção, blá, 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 blá. Aquela pessoa que está no segundo ano, ele fala, então não sou só eu. E se essa pessoa aí passou pelo segundo ano e está agora falando isso, passou, tem esperança para mim? Então, essa é uma espécie de testemunho, uma espécie de trilha também. E eu, que às vezes estou meio complicado, quando eu percebo que eu já sou referência para alguém, isso me dá uma estrutura. Então, grupo é muito bom. Agora, é bom que tenha um mediador. Se não tiver, paciência, mas é importante que tenha um mediador. Grupo de aconselhamento e suporte. Esse aí ele tem que ter um mediador. Esse teria que ter uma pessoa que gosta de estar com o grupo, que gosta de lidar com pessoas e que vai trazer, às vezes, o tema daquele dia, se é saudade, se é nutrição, se é superação. Não necessariamente com um discurso, pode ser uma música. Entendeu? O grupo chega e eu ponho a música lá do Não Aprendi a Dizer Adeus. Depois que a música terminar, o tema já está borbulhando no grupo. Constelação familiar é ótimo, gosto muito. Um serviço mais específico, médico, jurídico, psicológico, você tem pessoas de referência, se vocês tiverem, é bom ter também. O grupo límbico, terapia do sentir, que é onde as pessoas vão só para falar de afeto, de emoção. Então, assim, isso aí é tororó de palpite para coisas que não sei quais que o Welcome já tem, quais que ele pode constituir, mas seriam grupos interessantes de se poder encaminhar para. Então, na nossa relação com o outro,
A gente tem que estar sempre examinando quem eu me torno na presença desse outro. Porque quando eu estou com outra pessoa, eu vou entender a partir daquilo que eu consigo entender, eu vou sentir a partir daquilo que eu consigo sentir, eu vou gostar, o meu afeto é a partir daquilo que eu consigo, né? Então, passa pelo meu arcabouço sentimental, afetivo, de pensamento, memória e cognição. O que eu quero dizer aqui? Então, se o outro vem me falar sobre ser piloto de avião, e eu vivo no ano 300 depois de Cristo, eu vou achar que ele é doido. Porque eu não tenho cognição, eu não tenho memória, eu não tenho um pensamento, eu não tenho nenhuma relação com o que é um avião. Por mais que ele me explique, o máximo que eu vou conseguir chegar é uma carruagem de fogo. E vou achar ele muito louco porque está andando numa carruagem de fogo. Simplesmente porque me falta aquilo necessário para entender o lugar onde essa outra pessoa está. Então, essa pergunta, quem que eu me torno na presença dessa outra pessoa, ela é muito importante. E o que protege o outro da minha limitação são os grupos de discussão de caso. Isso nos ajuda tremendamente. Outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado, com a síndrome de anjo ou de herói. Todo mundo que está aqui, num sábado, lindo de viver, tentando se melhorar para poder cuidar do outro, a gente corre o risco, se a gente não se cuidar muito, de ser um empata, aquela pessoa que tem empatia demais. Que tudo que é demais passa. Entende? Eu tinha um irmão do Alexandre, que ele tem um amigo, ou tinha, não sei, que ele foi hospitalizado grave, porque ele teve um negócio chamado afogamento corporal. O que significa afogamento corporal? Significa que o bicho ouviu dizer que era bom beber água, e ele tomava de 3 a 4 litros de água por dia. E aí, com isso, ele limpou sódio, potássio, ele limpou o organismo dele dos hidrólitos que precisava ficar. Então, ele afogou o organismo em água. E ele quase morreu. Então, tudo em excesso é ruim. E a gente tem uma coisa muito assim, às vezes a gente sabe de muita coisa, a gente é sabido. Mas na relação com o outro, é importante que a gente tenha essa sabedoria cozida, que a gente seja o mais sábio possível. Então, assim, muito cuidado com a síndrome de herói. Muito cuidado, como diria o Décio, que era um professor excelente que eu tive a sorte de encontrar, com a minhoca da importância. Sabe aquela coisa, só você pode me ajudar. Se não fosse você, porque sem você na minha vida, se eu abocanho isso aí, eu saio do meu lugar de uma certa autonomia de escolha, porque eu virei herói. E eu me lasco. Então, assim, pessoas que são do ramo do cuidado, pessoas que são filhos mais velhos, então, porque filho mais velho, ele é meio ensinado a isso. Eu estou sentado assistindo televisão. Você não viu que seu irmão está chorando? Vai lá e pega a chupeta para ele. Desde muito pequeno, a gente é ensinado a olhar para o outro, entender a necessidade do outro e se movimentar para satisfazer a necessidade do outro. Eu não estou dizendo que filho do meio ou filho caçula também não faça isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse papel que a gente é meio que burilado para fazer na vida. Então, você olha para a sua infância e olha, se eu fui um filho funcional. Então, eu tenho que ter cuidado aqui para não virar o herói, a pessoa responsável pela vida do outro. Porque, senão, além de eu correr o risco de deprimir, que o meu prato começa a ficar muito pesado, eu começo a ficar com muita responsabilidade. Se eu tiro muito a responsabilidade do outro, eu atrapalho ele a crescer. Não sei se vocês também têm experiência de que, assim, um menino que era muito irresponsável, uma menina que era muito irresponsável. Aí o pai morre, ou a mãe morre.
Do dia para a noite, aquela pessoa que era muito irresponsável fica um adulto. Para de ir para as festas, para de correr, busca trabalho, vai mexer com negócio de concurso. Por quê? Porque, de repente, a obrigação, de repente, a angústia do viver caiu no colo da pessoa. Então, quando a gente não pode deixar demais, porque a pessoa adoece, mas se a gente pegar demais também, a pessoa perde o combustível que leva a gente ao crescimento. Certo? A maior, melhor, mais potente ferramenta no setting de acolhimento terapêutico somos nós mesmos. Ainda que não seja uma prática psicoterapêutica, o acolhimento é um processo muito terapêutico. E a grande ferramenta é a nossa forma de olhar para o outro, é a nossa postura em relação para o outro. O ser humano, ele é assim, ele é um laboratório completíssimo. Entende? Eu não sei se vocês já viram assim, filme policial, que chega aquele detetive antigão muito experiente, aí tem gente lá com um monte de lupa, vidrinho, não sei o quê, ele dá uma olhada no ambiente, dá uma cheirada no ambiente, prova duas coisas, assim, às vezes uma bem nojenta, e fala, olha, é isso e aquilo. Porque a gente é um grande laboratório, a gente tem uma capacidade muito imensa de perceber o outro, de sentir o outro. Quando a gente realmente se coloca a serviço, o outro fala para a gente, está tudo bem, fala... Eu brinco às vezes com algum cliente meu, que a pessoa chega e fala, como é que foi essa semana? Peraí. Desculpa, engasguei aqui. Aí a pessoa chega e fala assim, foi boa. Fala, então me convença. Aí, via de regra, a pessoa fala, não, porque aconteceu isso e aquilo. Até porque, assim, no Brasil, a gente faz isso muito, né? Como é que você está? Não estou querendo saber realmente como o outro está. Mas a gente sente. Às vezes a gente vai numa casa e fala, olha, a coisa lá não está boa, porque eu saí de lá tão pesada. Eu gosto de ir na casa do fulano, porque eu saí de lá tão leve. Então, assim, a grande ferramenta desse contato somos nós. Mas eu vou compartilhar com você aqui duas ferramentas. Talvez três, porque o contrato é uma ferramenta. Então, o que é um contrato? Que a gente tem que fazer o contrato. O contrato que eu fiz aqui com vocês foi um contrato bem coisa nenhuma, né? De que é hora de começar, hora de acabar, se tem um intervalo, pode fazer pergunta. Mas toda vez que um grupo se reúne, é importante que tenha esse contrato. Assim, um grupo se reúne nesse formato, né? De estudo, desse um encontro só, tem que ter como é que funciona essas regras aqui. Então, esse contrato, esse pacto entre você e o outro, entre essas duas pessoas, que vai nos obrigar a cumprir o que foi acordado entre a gente. E quem é que chega e fala o contrato? Quem é que chega e reza o terço? É a gente. Então, assim, pode ser verbal ou escrito. Quando vocês perceberem que a pessoa é meio diva, queen, é bom que seja escrito. Tá? Porque é bom que seja escrito. E a pessoa, diva queen, geralmente a culpa é do outro, a responsabilidade do outro, e ela vai lembrar do que ela quiser. Quem geralmente lembra o que foi dito, como é que foi dito, fala, desculpa, foi minha culpa, se atrasou, coisa parecida, são os mais normóticos, aquelas pessoas que muitas vezes têm uma história de depressão na vida. Eles são mais responsáveis. E aí a gente vai falar como é que funciona a paradinha, né? Como é que funciona o Welcome Baby nas férias, nos recessos, no feriado? Qual que vai ser a frequência desses encontros para acolhimento? Qual é o tempo de cada sessão? Porque mesmo que você fale,
eu marquei 2 pessoas, mas a segunda não vem, então eu posso ficar mais um pouco. Às vezes, a pessoa que você está com ele não pode ficar mais um pouco. Então, a pessoa ela tem o direito de saber que hora que eu chego e que hora que eu saio. Com que frequência? Uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? Se houver um atraso, como é que fica? Geralmente, o que eu combino é assim. Se você atrasou, perdeu aquele tempo de sessão. Se eu atrasei, a gente repõe. Se não dá para repor no mesmo dia, a gente combina uma reposição num outro dia, se ainda for haver mais alguma sessão. Porque, às vezes, eu atraso 15 minutos e você fala, olha, mas eu marquei para o fulano me pegar aqui na hora que era para a gente estar saindo mesmo. E fulano, ele fica muito sem paciência se ele tiver que esperar. Então, eu não é assim, eu ofereci para ficar mais 15 minutos, você não pôde, perdeu. Não. Então, na próxima vez, você chega um pouquinho mais cedo, você pode ser um pouquinho mais tarde, aquele tempo é da pessoa. Como é que funciona cancelamento? Pode cancelar em cima da hora? O que eu combino, olha, se cancelar com menos de 24 horas, aquela hora é contabilizada como hora feita. Mas você, mesmo que você só puder cancelar na última hora, você vai fazer isso até para o nosso vínculo não se quebrar. Mas, se você cancelar com mais de 24 horas, eu consigo te alocar num outro momento. Com menos de 24 horas, pode ser que sim, mas pode ser que não. Se vai ter pagamento, se não vai ter pagamento, que hora que vai ser, como é que fica encontro extra, como é que... mais ou menos quantos encontros no processo. Então, geralmente, de acolhimento, eu falo, olha, o que tem acontecido aqui, via de regra, é de 3 a 7 encontros. Porque se eu vou no 8, tudo bem, se eu fico no segundo, eu falo, nossa, como você é rápida. O sigilo, que é contado ali, fica ali. Só tem 2 coisas que, se for colocado ali, que eu não vou respeitar sigilo e que eu vou ter que ligar para o 911. Uma é se a pessoa falar que está pretendendo se matar, e o outro é se a pessoa falar que está pretendendo matar alguém. Então, nesses 2 casos, fique sabendo que eu vou ligar para o 911. Ponto. Nunca ninguém me falou isso, graças a Deus. Tenho 25 anos de atendimento, porque no Brasil também, inclusive na sessão de psicoterapia, de grupo, individual, de casal, eu digo a mesma coisa. Só que lá é polícia e bombeiro, né? Um número de contato, olha, se eu tiver uma queda de pressão aqui, desmaiar, para quem que eu ligo? E como é que vai ser o encerramento? Se eu vou ligar para ela, se é numa sessão, enfim. Esse aqui é o basiquinho. Vocês vão fazer a sua ficha básica que faz mais sentido para você, mas qual é o nome da pessoa? Qual é a data? Se a pessoa fala, chamo fulana de tal assim, assim, assado, mas gosto de me chamar assim, assim, assado, eu vou colocar um parêntese, né, e chamar ela falando que faz sentido para ela. Quando é que está começando? Qual que é a profissão? Natural de onde? Quanto tempo está nos Estados Unidos? Qual que é o estado civil? Porque faz diferença se a pessoa é namorada, se a pessoa é divorciada, apaixonada, se a pessoa é viúva. Nisso do que a gente está falando aqui, faz diferença. Não é só para eu saber dados estatísticos, entende? Com quem que ela mora, quantos filhos e qual a idade, se teve aborto, se não teve, qual que é o celular da pessoa, o endereço de residência, o e-mail e qual que é um contato que eu posso acessar, né? A linha da vida, eu gosto mais do que uma anamnese feita com perguntinhas que eu vou perguntando. Então, o que eu faço? Eu peço para a pessoa, se tiver ao vivo, pegar um papel, fazer uma linha e colocar bolinha mostrando o dia que ela nasceu, a estreia dela no mundo. E ali eu vou perguntar, né? Que dia que você nasceu? E depois eu faço para ela fazer outra bolinha. Quando eu estou pela internet, eu mesma faço. Porque aí eu quero
Porque quando ela faz no meu consultório, depois eu fico com a folha. Quando eu estou via internet com ela, eu fico com a folha. Então, risco uma folha e fala, tá, nasceu. E agora? Qual que é o próximo momento importante para essa pessoinha? Então, deixa eu começar a fazer com uma de vocês, só para vocês verem como é que é. Alguém abre o microfone. Alexandre, para de gravar um pouquinho. Então, ontem nós atendemos uma mãe que ela me emocionou, porque eu falei com ela rapidamente, ela me disse que era mãe solteira e tinha uma filha de 7 anos, então a gente sempre procura também algumas coisas para os irmãos, né? Naquele momento a gente não tinha nada de roupa de 7 anos, mas eu consegui achar algumas roupinhas mais folgadas de 6 anos e meio e tal, em sapatinhos, coloquei para a menina, e fizemos conseguimos colocar tudo que ela pediu. E como tinha assim uma máquina de pamper, né, de tirar leite nova, e eu disse, vamos dar para ela, porque a gente sempre procura otimizar também as coisas que a gente recebe. Então, quando ela viu tudo aquilo, ela ficou emocionada, encheu os olhos de lágrimas e me disse, nossa, essa minha filha, que era a segunda filha, está recebendo tanto. A minha primeira filha, eu estava em Cuba, e ela não teve nada. E ela chorou. Então, eu abracei, né? A gente tiramos uma foto ali. Então, foi um momento assim bonito, né? Ei, Rita, eu acho que talvez eu pudesse pensar em fazer 2 times, ou mesmo que sejam das mesmas pessoas, mas 2 momentos diferentes. Um de sim. triagem, que é essa fichona mais básica. Uhum. E um outro ver qual mãe que quer entrar para o programa de acolhimento, que seria essa vinda Perfeito. mais de uma vez, com uma coisa um pouco mais vincular, né? Inclusive, das mães brasileiras que nós atendemos, justamente que são as mães mais de pômpanos e que elas ficam mais em casa. Então, eu já perguntei para elas e elas toparam, ficaram super animadas de abrir o WhatsApp, né? Para que possa realmente ter esse entrosamento de troca de informações. Por quê? Aqui, a mãe, eu até conto também a minha experiência, quando eu fui mãe aqui, eu ficava muito só com a minha filha, e esse é o maior problema das mães, porque aqui as pessoas vivem bem isoladas, né? Então, naquela época, eu soube, me aconselharam o Mommy Me, que era um curso público que você paga uma inscrição e as mães se reuniam ali para brincar com os bebês. Então, você já fazia um pouco, né, daquele conhecimento com o bebê, para fazer o bebê rir, o bebê ter reações, né, brincando. E daí você também trocava algumas ideias com as mães que estavam ali. Então, isso para mim me deu muita alegria e também para a gente conhecer mais um pouco o bebê. Porque se você fica só alimentando... Se a gente tiver um programa desse, com um foco também no emocional da mãe, um lugar onde ela possa ir levar o bebê, isso é muito importante, porque antes a gente tinha, Rita, quando a gente ia no final de semana para a casa da avó, ia lá para baixo da goiabeira, porque muitas vezes tinha uma cunhada com um de 2, uma grávida, uma com amamentando. Então, assim, essa troca meio e com muitas vezes tinha um adulto sábio, um velho sábio também esse lugar seguro, a humanidade tinha. E hoje em dia isso está mais perdido, né? Exato. Até Então, pelo momento agora, né? se você conseguir fazer alguma coisa com as mães de pompa, eu me coloco à disposição para estar junto. Tá bom. Tá, Então, vamos falar aqui de uma vamos outra. abrir. Vamos abrir esse WhatsApp mais rápido que eu pensava, hein? Já vai sair do projeto. Dessa outra técnica aqui, a gente já está nos minutinhos final, né? Certo. É muito facinho. Você vai pegar uma folha, se vocês quiserem fazer, peguem uma folha em branco, deixa na sua frente, pega uma caneta e deixa do lado. Vocês não vão ter que me mostrar nada, mas aproveita para fazer aí, para vocês mesmos terem uma ideia, tá? É bem rapidinho a técnica. Vocês vão só respirar fundo, fechar os olhos um pouquinho.
e deixar vir uma imagem, um desenho, uma grafia, um símbolo, de como é que eu me sinto, como é que eu me percebo. Então, deixa essa imagem vir e depois você coloca no papel sem falar nada, tá? Sem nenhuma preocupação de fazer a imagem perfeita. É só você traçar no papel de uma forma que daqui a um ano, quando você olhar, você lembra do que você imaginou. E aí, quando terminar, não comenta nada, só fala que está pronto. Já terminei. Agora, você espera só um pouquinho. Todo mundo terminou? Agora, vocês vão virar a folha. Fechar os olhos de novo. Respirar fundo, oxigenar o cérebro, nossa máquina de pensar. E como é que eu imagino, como é que eu penso que o outro me enxerga? Como é como é que as pessoas me percebem? Qual é o símbolo, qual a imagem que vem aí? Como é que eu acho que o outro me vê? Para desenhar esse ficou mais difícil, com os olhos fechados. Então, eu coloquei... Não, pode abrir o olho para de desenhar, desculpa. É para fechar o olho só na hora de imaginar. Ah, tá. Não, eu preferi escrever mais ou menos o que eu penso, que como as pessoas me veem. Eu coloquei... Aí depois você desenha, porque fica melhor, entende? Tá. Assim, mas também está valendo, entende? Tá bom. Se tivesse só nós duas, aí você ia me mostrar um lado, depois a gente olhar o outro e perceber um pouco essa diferença, Tá bem. entende? Alguém Uhum. quer mostrar? Tá bem assim? Sim, eu acho que sim. Acho que tá bem assim. Então tá, meninas, muito grata. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se a Hortência não abaixou a mão ou se ela levantou de novo. Não, eu acho que ela ela deixou aí. Na verdade, fui eu que levantei a mão um momentinho antes,
Mas era para te falar, viu, Solange, que o quão importante é essa segunda parte, porque como você vai criar vínculos, como é que você vai fazer esse grupo de pessoas, você vai auxiliá-las à autossuperação. Você não poderá criar nenhum programa que você possa auxiliá-la a essa autossuperação se você não criar esse vínculo, se ela não tem confiança e relação. Inclusive, no futuro, elas mesmas podem ser o fator de potencialização do programa mesmo, entende? Pela sua própria autossuperação. Então, eu creio que essa parte é uma parte delicada e importante e que devemos ser bem melhor pensar, né? Melhor ser bem treinada nisso, até mesmo porque é parte da própria filosofia espírita com a qual nós abraçamos esse sentimento de conexão, de vínculo, entende? Esse sentimento de desenvolvimento amoroso, entende? Então, é importante você dar espaço para o outro respirar e crescer, mas você auxilia, seja um pouco de adubo, seja um pouco de água, entende? Mas fazê-lo crescer. Essa é a filosofia que deve gerar nossa cabeça, quer dizer, de uma maneira bem simplória, mas bem, entende? Quer dizer, o que eu estou transferindo o que numa filosofia maior, com mais implicações, mas no diário viver, na nossa vivência, seria isso. Eu acho que um jeito bacana, por exemplo, as voluntárias que forem fazer parte do acolhimento, desse acolhimento, que pode até ter um outro nome, assim, que tenha... Acolhimento é a palavra perfeita. Que preencha aquela ficha, que depois faça esse exercício da linha da vida, que pode ser em uma sessão só, tem gente que a gente leva 3 sessões para fazer, depois pode ter esse do desenho, mas que antes de começar a fazer no de fora, que a gente fizesse entre a gente, um treinando no outro, e aí depois oferecer. Porque as mãezinhas que passarem por esse processo, elas vão estar vinculadas com quem fez o processo com ela. E essa pessoa passa a ser uma referência. E aí fica mais fácil ter um grupo onde alguém fala, dá o tempo da outra falar, quem tiver com a almofada fala, passa para frente, faz outros jogos. Porque como é que a gente acontece na infância? A gente antes tem uma relação com a mãe, ou seu substituto, né? E aí depois é que a gente vai triangulando com o pai ou seu substituto. Assim, quando eu falo mãe e pai aqui, eu não estou falando de gênero, nem... É só tem um cuidador principal, que a criança tem um vínculo maior, aquele que tem uma época da vida, quando você tira daquele colo, ela chora. Depois ela expande um pouquinho mais, depois ela vai para uma circularização. Entende? Então, no primeiro lugar, esse terapeuta, que não precisa ser psicólogo, ele fica nesse lugar da referência. E aí, depois é que a pessoa vai dando conta de fazer essa circularização. Não que não possa acontecer como acontece, grupos que as pessoas chegam e encaixam no trampo. Mas, assim, dessa forma, é mais efetivo, é mais producente. E contem comigo muito, tá? Muito mesmo. Eu acho nós vamos adorar. Nossa, o pessoal aqui está precisando demais. Eu acho que a gente tem muito o que fazer. Porque a gente foi criada, né? Fomos educados em uma determinada forma de pensar e de ser, de uma maneira muito egocêntrica, muito egoísta, entende? E, às vezes, até atitudes orgulhosas que precisam ser reformadas, não reformadas, ser repensadas, reabituadas, entende? E isso é um processo educativo. Isso não é uma coisa que acontece porque a gente quer, mas são práticas que você vai adquirindo no nosso diário viver, né? No nosso dia a dia, e aí a gente incorpora, e aí a gente se sente feliz, se sente segura, se sente tranquila, ainda que imperfeita. Ainda que imperfeita. Eu tenho um sonho meio bocó, assim, meio infantil, que é assim, as pessoas chegarem e falar, olha, ali é a comunidade brasileira, pode confiar. É brasileiro, então você pode ir, que é ponta firme. Mas esse sonho não é bocó. Eu vou convidar você para um dia ir conosco num programa que a gente tem, que se chama Caravana do Amor. E aí, quando nós vamos nesse lugar, que é em Coral Gables, não é que se chama Coral Gables Rehabilitation Center,
elas dizem, aí vem os brasileiros, não, gente, vem os brasileiros aí, e a gente é a referência, no sentido que vai trazer alegria, que a gente vai se divertir, que vamos cantar, não sei o quê, e pois então não é um sonho bocó. Também acho. Você me avisa com um pouquinho de antecedência para eu poder arrumar a agenda, mas eu quero muito. Beleza. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a Amamos, você. Solange. Eu Foi não vou dar conta de fazer isso hoje, que a gente tem uns compromissos, mas Não se segunda-feira eu te mando para vocês o Tá bom. vídeo e os slides, tá bom? Tá certo, Perfeito, excelente. excelente. Muito obrigada, viu? Vai com Deus. Obrigada, Beijo, Solange. obrigadão, Obrigada, gente. meninas. Welcome. Beijo. Cíntia, obrigada por você estar presente. Imagina, eu cheguei 15 minutinhos atrasada, mas estou aqui ouvindo vocês. Gostei muito, Solange. Obrigada, Obrigadão, muito Cíntia. obrigada por tudo. É máximo. Um beijo, menina. Obrigada. Beijo, Tchau. 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 Tá.